Eis aí a tua mãe. Rádio Maria Brasil. Você acompanha agora na Rádio Maria Brasil, programa Famílias Extraordinárias. Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos à nossa estreia do programa Famílias Extraordinárias. Vocês que nos acompanham pela frequência 99.9 FM, pelos aplicativos, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo YouTube, podem se fazer no presente, deixe seu comentário, sua participação. Os também quiserem mandar mensagens para nós pelo WhatsApp, pode nos enviar pelo telefone 99702-0478. Sua participação é muito importante para nós. Mande seu comentário, sua oração, que você possa também se fazer parte dessa família extraordinária. Então, nosso programa hoje inicia. Quem fala com vocês é o Frederico. Eu sou um homem branco, cabelo baixo. Estou vestindo uma camiseta branca com a medalha de São Bento. E ao fundo está a logo da Rádio Maria Brasil, com a imagem de Nossa Senhora, e um painel de madeira amadeirado, né? E quem também fala conosco aqui hoje é a Alessandra Terra. Olá, olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos enrolados até o ombro, estou usando batom vermelho e uma blusa azul de Nossa Senhora. E ao fundo também eu tenho um painel azul com a logo da Rádio Maria, uma voz católica em sua casa. E nosso programa foi pensado, né, para a gente trazer para vocês histórias que fogem do comum, né? Porque ser extraordinário é fazer algo que não é ordinário, né? Que é do comum. Então, o que vocês vão viver conosco assim será viver, né, histórias de pessoas com deficiência, pessoas que trabalham com acessibilidade, com inclusão, pessoas que trazem algumas questões de adoção também, né? História de pessoas de fé, de luta, de garra, histórias que vêm para somar para nós, para que a gente possa nos incentivar a viver como cristãos, né? A fazer coisas também extraordinárias pelo mover do Espírito Santo. Então, sejam todos bem-vindos, que vocês possam participar conosco. Nosso primeiro programa a gente tem uma convidada muito especial, que é a Alessandra Rocha. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Quero agradecer aqui de coração o convite. É uma honra estar aqui. Me apresentando para pessoas especiais que estão nos acompanhando. Eu sou branca, do cabelinho curto, estou com uma blusa cheia de coraçãozinhos, estou também de batom vermelho e com um sorriso no rosto. Ao fundo também tem um painel azul com a logo da rádio. E eu quero já de antemão agradecer pelo convite, agradecer pelo carinho de vocês dois. E eis-me aqui. E para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, vamos pedir, né, a presença de Nossa Senhora, para que ela possa passar à frente, né, nos encher com a tua graça, com o teu amor, cobrir com o teu manto sagrado e que a gente possa ter esse bate-papo aí com a presença dela. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoados por Nossa Senhora. A gente já quer esclarecer, né? Às vezes muitas pessoas estão se perguntando o que é isso que eles estão fazendo, né? Então, nosso programa, ele tem o intuito de acessar a todas as pessoas. Todos que querem receber essa mensagem poderem ter acesso a ele. Então, a gente está trabalhando, nosso intuito é trabalhar com acessibilidade. Então, a gente começou a fazer nossa autodescrição, que é para contemplar nossos irmãos cegos, né? Para que eles possam perceber como nós estamos aqui na rádio, tá bom? Alessandra, queremos te agradecer, né, pelo seu sim, prontamente pelo seu sim, e que graça, né, que honra a gente poder iniciar nosso programa com você, com essa história, né, que com certeza toca o nosso coração quando eu ouvi, e aí que bom que você vai poder partilhar, né, com a gente um pouquinho. Então você que à medida do programa quiser mandar suas mensagens, você pode mandar pelas redes sociais e também pelo telefone 99702-0478.
Então hoje nós vamos falar sobre adoção, né, Alessandra? Um tema que para muitos é um tabu, para outros tem alguns mitos, né? Então que a gente, através do seu testemunho, da sua história, a gente possa esclarecer, ver como é interessante esse ato e como é algo que com certeza mexe com as pessoas e tão necessário, né? Então eu queria que você nos passasse, Alessandra, o que te levou a adotar uma criança, né? Como que foi esse processo de decisão por esse ato tão extraordinário, né? Às vezes fora do comum. Então, Fred, é uma coisa que eu costumo, quando eu vou contar a minha história, né, que não é só minha, é a história da minha família, a história do meu esposo e a história dos meus filhos. Já vou falar a palavra filhos aqui, né, que as pessoas já vão... Quantos filhos essa mulher tem? Eu sou casada com o Alexandre, né, Alessandra e Alexandre. Eu sou casada com o Alexandre há 27 anos. Nós nos casamos muito novo. Eu tinha 18 anos, ele 21 anos de idade. E nós dois casamos com o objetivo de ser família. Sempre, sempre. Assim, a gente colocou o pé no casamento com a decisão de ser família. E a decisão de ser família é que nós queríamos uma família numerosa, queríamos muitos filhos. E com 19 anos eu engravidei. Eu tive uma gravidez de gêmeos e tive um aborto espontâneo. Foi bastante traumatizante esse aborto espontâneo e as coisas começaram a ruir dali para frente. Eu comecei a tentar engravidar, tentar entender também o porquê do aborto espontâneo. Foi um aborto de gêmeos, eram 2 bebês. E os médicos, sempre que eu procurava os médicos, eu falava, eu estou aberta a engravidar, e a gravidez não acontece. Os médicos falavam, não, você é muito nova. Não tem problema nenhum com você. E eu pedia que investigasse e o tempo foi rolando, eu fui ficando doente, eu não entendia o que acontecia comigo, eu não entendia as dores que eu sentia, todos os processos que eu estava vivendo e as coisas eu cheguei a procurar médicos, assim, 2 médicos diferentes uma semana só e ninguém chegava ao meu diagnóstico, a entender o que estava realmente de fato acontecendo comigo. Eu tinha dores incapacitantes e quando chegaram ao diagnóstico, eu fiz os exames e chegaram ao diagnóstico, eu estava com 21 anos de idade já e eu entrei para o centro cirúrgico sem saber se eu sairia com meus 2 ovários, porque eu estava com suspeita de endometriose profunda. Isso fazendo as contas aqui rápido, há 23 anos atrás. Agora vocês pensam, ter um diagnóstico desse... Até hoje, a endometriose é um enigma, né, para muitos médicos. Muitos médicos até hoje não se aprofundam muito nos tratamentos e até mesmo no diagnóstico de endometriose. Naquela época era muito mais difícil. E aí eu entrei para o centro cirúrgico, perdi meu ovário direito. Os médicos conseguiram preservar meu ovário esquerdo, só que eu fiquei com a trompa completamente comprometida. E dessa primeira cirurgia em diante foi luta em cima de luta, porque aí eu passei por tratamentos hormonais muito evasivos. Foi uma cirurgia muito assim, que judiou muito de mim. A recuperação dessa cirurgia foi muito dolorosa, porque eu tinha endometriose profunda. Só para vocês terem uma ideia, o meu ovário que eu perdi, ele estava do tamanho, até eu não esqueço os médicos falar, né? Nossa, seu ovário estava do tamanho de uma manga rosa. Então, para vocês verem um absurdo que cheguei, né? Quando eu entrei para o centro cirúrgico. E dali por diante eu vi o meu sonho de ser mãe ruir completamente, porque a minha ficha foi caindo com o decorrer do tempo, que o tempo foi passando. Que os médicos chegou um ponto que o médico falou para mim, Alessandra, não tem chances nenhuma de acontecer uma gravidez natural. E claro que dentro desse processo eu passei por muita revolta com Deus, revolta com diversas situações que eu presenciava e falava, meu Deus, mas por que comigo? Por que comigo? Eu via grávidas, né, na rua, minha família, eu tenho uma família numerosa, e minha família sempre foi uma família de mulheres que sempre tiveram muita facilidade de engravidar, né? Uma família numerosa e uma facilidade enorme de engravidar, e eu ali no meio daquela história, e a gravidez não acontecia.
E aí eu fui buscar as respostas em Deus. Mesmo estando chateada com ele, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E meu esposo sempre muito companheiro comigo, sempre muito solícito. E aí nesse processo eu passei por mais 3 cirurgias. Tentando recuperar da primeira cirurgia, que eu fiquei com muitas aderências. E aí na última cirurgia o médico falou para mim, Alessandra, a única possibilidade que você tem de conseguir uma gravidez é por fertilização in vitro. A única coisa que a gente pode te oferecer é isso, porque você ficou com a trompa completamente comprometida. E aí eu coloquei em oração e entendi que não era para mim isso. Falei, não é para mim, eu não quero passar por esse processo, porque é um processo também extremamente doloroso e desgastante. Desgastante tanto físico, psicológico, como financeiro. Era um desgaste gigantesco. E meu esposo deixou a meu critério escolher o que eu queria fazer. Ele já, em momento nenhum, ele impôs, eu tenho que ser assim. E aí eu colocando em oração, veio muito forte para mim que o único meio que eu conseguiria ser mãe, que era o que eu mais queria na minha vida, ser mãe e ser família, seria pela via da adoção. E eu me abri completamente a essa ideia, completamente. Só que eu não ia adotar sozinha, né? Meu esposo tinha muitos ICs, né? Os tabus, né? E aí ele falava, eu sempre muito pela emoção e ele mais razão, né? A gente sempre foi um casal muito equilibrado nesse sentido. Eu emoção demais e ele razão demais. E aí ele falou, amor, eu não me sinto pronto. Ainda não. Fiquei... Você, nesse processo, você já tinha tido contato com um tema sobre... Você entendia o que era adoção, né? Ou não? Era ali, você acha que era mais um instinto materno de falar, eu quero um filho, não importa como. Quando você traz... Eu trago isso porque às vezes a gente tem... O que a gente vê, às vezes, é muitos tabus, né? Muitos mitos, muitos preconceitos em relação a isso. Então, você nunca teve isso? Ou você já tinha tido um contato com isso? Já tinha sido quebrado esses tabus, preconceitos? Você já estava aberta nesse sentido? Ou não? Você falou, quero um filho e pode ser adotado, pode ser como for, eu quero ter um filho. Como que foi isso? Nossa, ótima observação, Fred. Eu já tinha tido contato. Tenho familiares que foram por via de adoção. Inclusive, meu esposo tem uma tia muito amada, querida. Espero que ela esteja assistindo. Se ela não estiver assistindo, ela vai assistir, eu não tenho dúvida disso. Então, a gente já tinha esse contato. Inclusive, eu e ele já tínhamos conversado sobre isso antes mesmo da ideia de saber, né? Antes de saber que eu passaria por toda essa dificuldade mesmo para engravidar e que ficaria estéril. Então, eu já tinha, sim, consciência. Claro que a gente, quando o movimento é com você aflora todas as questões, todas as dúvidas, né? E sim, é preciso fazer essa pergunta. Eu quero adotar para preencher uma necessidade minha, ou eu quero adotar porque é uma via para me constituir minha família? Existe uma tênue bem pequenininha aí, porque... Quando você adota um filho para preencher um vazio que está em você, é um grande risco de isso fracassar, de ter problema. Porque qualquer filho, que seja ele por via adoção ou gerado, se você gerar uma expectativa em cima desse filho, você vai ser frustrado. Porque o filho, tanto biológico como por via da adoção, ele não vai vir aquele nenenzinho, aquela criança prontinha, lindinha, maravilhosa, com aquele comportamento que você sonha. É preciso trazer isso para a consciência. E eu já tinha essa consciência. Meu esposo já tinha também contato, até mesmo por conta da história da tia, né? Só que ele não se sentia preparado. Naquele momento ali ele falava, amor, não me sinto preparado. Aí eu fiquei muito contrariada, porque eu, imediatista, né? Eu tô pronta, eu quero. E ele, não, espera, eu preciso de um tempo. Falei, tá bom. Peguei meu entusiasmo, coloquei numa caixinha e esperei o tempo dele. Não cobrei. Na época nós participávamos de um grupo de
de um grupo da igreja chamado Famílias do Céu aqui na Terra. Nós participamos desse grupo durante, foi 3 anos. Esse grupo, a gente teve um crescimento espiritual muito grande nele em relação às famílias. Mas eu tinha também uma dificuldade enorme, porque todas as mulheres que participavam do grupo, tudo engravidava, né? Aquelas mulheres, aquele tanto de menino correndo para lá e para cá. E aí teve um momento, inclusive, eu tive esse start mesmo de adotar, que quando realmente tomei a decisão, foi numa conversa com essas mulheres que já vivenciavam a maternidade, que eu muito chateada no momento teve lá, chorei bastante e falei assim, olha, eu já estou tão cansada da minha casa estar sempre arrumada, eu estou tão cansada do silêncio que tem na minha casa, eu quero bagunça na minha casa, eu quero brinquedos jogados, isso aos prantos, vocês não fazem ideia, aos prantos assim de lavar o rosto. Eu quero bagunça na minha casa, eu quero barulho, eu quero ouvir mamãe. Isso, eu não vou viver isso, eu até fico emocionada quando eu lembro. E aí uma delas falou assim, você está esperando o quê para adotar? Porque eu já tinha colocado na mesa para elas que eu tinha o desejo de adotar. Aí foi onde eu falei, tá bom, vamos mexer esse bolo, porque se eu não fizer um movimento, o filho não vai chegar. Porque para o filho chegar, você tem que preparar a casa, sua casa espiritual, sua casa física. E aí eu decidi preparar a casa. Como meu esposo falou que não estava pronto, até tem uma história que me emociona também. Se eu começar a chorar, se ficar em silêncio aí, vocês não reparam, não. Tá tudo certo. A gente participava desse grupo de oração e eu cantava. Eu ajudava, né, na preparação ali no início, eu ficava no Ministério de Música. E o Ministério de Música era lá na Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Quem conhece lá, a gente ficava na parte de cima, no mezanino que tem lá. Sim. E aí o Alexandre, a gente chegava mais cedo, a gente sempre ia pro Santíssimo falar um oi para Jesus. E aí eu subia e ele ficava, porque esperava da hora, porque eu ia passar a música com o pessoal que ia cantar. E aí nesse dia eu subi, tô lá passando as músicas e ele ficava me esperando lá embaixo, que a gente terminava de cantar, eu descia. De surpresa ele chegou por trás de mim. E eu olhei para ele e falei, o que você está fazendo aqui em cima? Eu, levei um susto e eu não estava lembrando, porque isso já tinha passado um tempo que eu estava lá com esse desejo na caixinha, esperando o tempo dele. E ele muito emocionado, muito, ele veio e falou assim, amor, Jesus Eucarístico acabou de me falar que o nosso filho já foi concebido. Uau. E eu falei, não. Primeiro ele falou assim, já estou pronto. Aí eu, pronto para quê? Eu estava lá toda acelerada, Pronto para quê? Aí ele, Jesus Eucarístico, me falou que o nosso filho já foi concebido. E aí aquilo ali na hora eu falei, meu Deus. Ele falou assim, amor, nosso filho já existe. Agora a gente só precisa procurar por ele. E aí, claro, a gente testemunhou isso, porque estava todo o grupo, porque a gente, quando está em muita gente, todo o grupo fez todo aquele movimento. Vida de comunidade, né, Ale? Vida de comunidade. Foi muito forte, muito intenso tudo que a gente viveu. E exatamente 8 meses depois, o nosso filho mais velho chegou. Com 11 dias de nascido. E conta pra gente então, Ale, depois desses 8 meses, dessa história linda e dessa preparação, dessa resposta, de Deus pra você, principalmente também pro Alexandre, que tá nos acompanhando, viu? Tá. Ele já deu seu oi aqui, seja bem-vindo, viu, Ale, também escutando. Como que foi a preparação para a chegada do filho, desse primeiro filho? Qual foi todo o processo, para vocês realmente, você disse que preparou, a casa espiritual, a casa, mas conta pra gente melhor como que foi esses 8 meses aí para chegar, dessa procura, dessa espera. Alessandro, eu acreditava tanto, mas tanto que esse filho ia chegar, que eu fiz o enxoval. E eu sabia que ia ser um menino. Eu tinha certeza. Eu fiz o enxoval, o nome... Já tinha um nome, que é Rafael, que é Deus cura. Sim. Que eu sabia que Deus já estava curando muita coisa ali. Tanto é que o quarto dele, eu pintei à mão. O quarto dele, eu fiz toda a decoração. Ale, então no processo legal, quando você se propõe a adotar, eles não definem sexo? Você pode definir sexo. Hoje, quando você faz essa inscrição, você pode definir sexo. Ou não, você deixa aberto. Você deixa aberto. Não, o que acontece?
Eu procurei, na época que o Rafael nasceu, existia a lei de adoção, ela permitia a adoção dirigida ou direcionada. E eu optei por essa via. Claro que eu fui lá no juizado, eu busquei informação, como que funcionava, porque eu queria fazer tudo de forma totalmente legal. Eu sempre tive muito isso comigo, sempre sobre a verdade. E aí, quando me falaram que eu poderia conseguir uma criança por essa via, dessa forma, eu falei, bom, como é que a gente faz isso? E aí, eu busquei, né, conversei, eu tinha um cadastro lá, sim, fiz um cadastro, mas eu procurava dessa outra forma, falei, do jeito que aparecer. Como que é essa forma? Explica melhor pra gente. Essa forma, ela não existe mais. A lei ela foi mudada em 2009, foi sancionada a nova lei, que é a lei vigente hoje. Então, a adoção dirigida ou direcionada, ela não existe mais. A adoção dirigida ou direcionada, você contacta diretamente a mãe biológica e entregar o filho. Ela quer entregar, ela tinha uma audiência diretamente lá no Juizado da Infância e Juventude, ela passava por audiência com o juiz e com o promotor público, e lá ela decidia entregar nas minhas mãos, vamos assim dizer, quem realmente estava interessado, e ali nessa audiência era dado o parecer, se a criança seria entregue para a gente aos nossos cuidados ou não, porque a gente teria que estar apto a isso. A gente passava por uma entrevista, por isso que eu estou falando que eu, de certa forma, eu tinha essa ficha, porque eu passei por esse processo. E dali por diante a gente era acompanhado pela assistente social, eles pediram para a gente fazer um acompanhamento também de um grupo de apoio à adoção, a gente se dispôs a fazer acompanhamento nesse grupo. E quando você passa por essa audiência, eles já entregam a criança para a gente. Na época, eles convidavam a mãe biológica a entregar a criança para o juizado estar encaminhando essa criança pela outra via que existia naquela época, né, que é a que é hoje, que é de cadastro. E aí é a mãe biológica que definia isso, ela realmente queria entregar, e a gente pegava a criança com como é que chama, meu Deus? Com a guarda provisória. Sim. Aí ele rolava a guarda provisória, o juiz dava um prazo para essa mãe biológica arrepender ou não, existia esse prazo. Sim, é torturante para nós mães adotivas, né? É bem complicado. O Rafael foi dado 120 dias. Então foram 4 meses eu ali com ele, e se a mãe biológica resolvesse que queria ele de volta, eu teria que devolver. No processo atual não existe Não isso. existe. O processo atual ele está bem diferente, sim, bem diferente. Então assim, a forma com que o Rafael chegou até nós foi dessa forma, foi a adoção dirigida ou direcionada, né? E Ale, quando a gente fala de adoção, né? Vocês já passaram por alguma situação de preconceito por falar que escolher adotar? Como que foi essa acolhida na família, nos amigos? Teve ou não? Olha, da família, graças a Deus, minha família acolheu muito bem meus filhos. Acolheu assim, foi uma acolhida linda, linda assim, que nem eu esperava. Tá? Eu teve alguns momentos que, claro, bateu insegurança, mas eu sempre fui muito segura de mim. Muito assim, de não me importar muito com a opinião das pessoas. A opinião que me importava era minha e do meu esposo. Era da minha casa. Então eu estava muito segura, se alguém, se acontecesse alguma coisa ali, eu saberia resolver. Eu fui com a consciência preparada para isso. Mas sofri preconceito de pessoas de fora, sim, sem dúvida alguma. Inclusive sofri preconceito de um médico. Meu filho do meio, ele foi diagnosticado com autismo. Eu consegui o diagnóstico do meu filho, ele já estava com quase 14 anos de idade. Então foi uma luta muito grande para mim conseguir o diagnóstico dele. E ele com 5 aninhos de idade, a escola me cobrando que eu precisava de um parecer médico, eu achei um médico, um neuropediatra, cheguei lá. A primeira pergunta que os médicos falam pra gente, né, se tem alguma coisa na família, né, aí claro que eu tenho que contar pro médico. Falei, não, eu não conheço a história da família biológica do meu filho, então eu não tenho como te responder essa pergunta. Aí o médico, ai meu Deus, eu até rio quando eu lembro disso. O médico falou assim pra mim, toda mulher quando pensa em ser mãe não pensa a caixinha de surpresa que pode ser uma criança adotada. Eu olhei pra ele assim,
Falei, doutor. A gente tá na rádio, eu não posso falar assim em palavras o que eu falei pro médico, né? Mas não vou falar. O horário não permite. Não, é porque pode soar pejorativo o que eu falei pra ele, mas eu falei pra ele, doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Na minha família biológica tem pessoas com problemas mentais e físicos. Isso pra mim não é problema, não. Se isso pro senhor é algum problema, isso é o senhor com o senhor mesmo. Catei a mão do meu filho, falei, quase fiz igual a mãe do Kiko, sabe? Filho, não se misture com essa gentalha. Bati a porta e não deixei me abater, não. Procurei outro médico. E é importante, Ale, você trazer isso, que a gente vai tirando também um tabu de que preconceito normalmente vem de quem não tem instrução, né? E a gente entende que o preconceito, ele não vê classe social, não vê cor, né? O preconceito é falta de educação, falta de conhecimento, né? Falta de empatia com o outro. Então, eu creio que você trazendo e oportunizando a gente de conhecer sua história, com certeza muitos preconceitos vão ser quebrados nesse dia, né? A gente entender que são seres humanos que estão ali e que, através de um ato de duas famílias, né? Às vezes aquela que não tem a possibilidade de ter filhos, ou que tem também, mas que quer adotar, e de um outro que está ali para ser adotado, você pode mudar a história daquela criança. Né? Então a gente vê assim que é um ato cristão. Né? Você está se doando e recebendo também, né? E você se doa para essa criança que você oportuniza e traz para dentro da sua casa, e com certeza ela também se doa para você em amor, afeto. Então a gente vê que é muito mais do que só uma adoção. A gente vê que é uma oportunidade de estar construindo uma sociedade melhor. Né? Às vezes aquela pessoa que está ali no abrigo, que não teve uma experiência do amor, de um aconchego familiar, mas que através desse ato que você se propôs, você tirou, eu ainda não vou falar aqui quantos, né? Mas você tirou ali pessoas, e hoje tem filhos, cidadãos honestos, né? Trabalhadores que com certeza hoje podem contribuir com uma sociedade melhor, né? Porque foi oportunizado a eles viver no seio, né? Na família. Eu costumo dizer que a oportunidade foi minha, ser mãe deles. Para mim é uma grande honra ser mãe deles, porque na verdade nós somos família. Nós somos família. A gente precisa entender que existe uma tênue muito grande, até quem está ouvindo a gente aí, quem está assistindo, para trazer para a consciência dois fatores que a gente precisa observar bastante em relação à adoção. O que é adoção e o que é caridade. Existe uma distinção aí. Se você vai adotar como ato de caridade, não adote. Você não entendeu o que é adoção. Porque caridade você pode fazer para a criança que está lá no abrigo, que está precisando, que às vezes... Eu não sei como que estão as campanhas hoje, né? Aqui em Goiânia ou em qualquer outro lugar, mas sempre existem campanhas para acolher crianças, de acolhimento mesmo, não de adoção, de acolhimento. Porque a adoção, né, até a gente, se você perguntar para algumas pessoas próximas a você, sempre vai ter alguém que vai te contar uma história de uma adoção que não deu certo. Sempre, isso é fato. Porque fulano adotou o filho, cresceu, ficou rebelde. Mas esse filho foi tratado como filho mesmo? Esse filho entendeu que ele pertencia àquela família ou que ele era um filho de criação que estavam fazendo caridade com ele? Por isso existe uma tênue que a nossa sociedade precisa entender. A partir do momento que eu dou o passo e que eu entendo que a adoção é uma via de construção de família, eu mudo essa realidade. Porque caridade você faz em qualquer lugar. Na sua casa é filho, é pai, é mãe. Então a gente precisa trazer isso assim, ter uma consciência muito grande. Porque eu não faço caridade, eu sou mãe. Meu esposo não faz caridade, ele é pai. E é dessa forma que a gente age dentro da nossa casa. Tem até uma história que me contaram de um filho, né, adotivo que foi muito rebelde. Eu presenciei chegar na família e falar, esse aqui é o filho de criação. Seu filho de criação. Esse filho vai se sentir pertencente àquela família? Não vai. Por quê? Olharam para ele como, ai, tadinho, tirei dali, acolhi aqui. Adoção não. Adoção é ser pai, é ser mãe. Ponto.
E tem quantos anos que você é mãe? O Rafael já está com quantos anos? Ai, menina, ai, meu coração. O Rafael vai completar 19 anos. Já? Ele chegou na nossa vida com 11 dias. Com 11 dias. Eu, como diz, a gente vai dar um passinho aí nessa história, não parou aí, né? Você já começou a contar pra gente que você aumentou a família ao passar dos anos, né? Você adotou aí outros filhos. Eu gostaria que você contasse pra gente aí, além do Rafael, como que foi nessa trajetória aí do crescimento da família? Então, quando o Rafael chegou, eu e meu esposo teve as dúvidas. Como seria? Como a gente contaria? Então eu fui me aprofundar, eu fui estudar, eu fui ler. E eu comprei aquele livro do Isamitiba, Quem Ama Educa. E era assim, porque hoje, sinceramente, eu não sei se tem livros falando sobre adoção. E existem muito poucos livros que falam sobre adoção. E no livro Quem Ama Educa, Isamitiba tinha assim, um parágrafozinho falando de uma experiência de adoção de uma mulher que ele acompanhava. E lá ele falava assim, no livro ele contava a história que a mãe tentou esconder da filha. Mas a mãe era de pele negra e a filha de pele branca. E a mãe não sabia como contar, e essa filha foi crescendo. E quando a mãe foi procurar ele, né, para ajuda, porque a filha começou a proibir ela de buscar ela na escola. Acho que a menina tinha uns 6 anos de idade. E a mãe tentou entender o que era, né? O que está acontecendo aqui? Aí a filha, a coordenação da escola chamou ela e falou, não, é porque os coleguinhas falam que ela não parece com você. E ela não quer que os coleguinhas vejam. Então ela entendeu que ela deveria já ter contado para a filha há muito tempo. E lá ele dá essa dica. Use sempre da verdade com seus filhos. E foi isso que eu fiz com o Rafael. Ele desde muito pequenininho, eu sempre contei a historinha dele. Comecei contando como um conto de fadas. Tanto é que depois de todos eles já com a gente gostava muito de fazer fogueira na nossa chácara. E eles falavam, mamãe, conta aquela historinha de como a gente chegou. Então assim, isso sempre foi de uma forma muito natural na nossa família. Por que eu estou falando isso? Para chegar no segundo filho. Eu e meu esposo, a gente teve a certeza de que, para ter segurança, né, para a gente se sentir seguro, porque bate a insegurança, bate aquela insegurança assim, nossa, e quando eles crescerem, se eles quiserem conhecer a família biológica? E a gente entendeu que o laço, o vínculo que a gente criou com eles, ninguém jamais tiraria. E que nós sim, como, no posicionamento como pais deles, jamais poderíamos negar a origem deles. Jamais. Isso a gente fala, olha, o dia que vocês, qualquer coisa que vocês quiserem saber, nós estamos aqui. Faz parte da história deles. Faz parte né? da história deles. Não é algo que você pode esconder e abafar, né? Jamais. Isso faz com que eles sejam quem eles são, né? Jamais. Assim, negar a família biológica deles é negar a origem deles. Eles têm uma origem. E eu tenho que ser grata a essa origem constantemente. Inclusive, eu faço oração para a origem dos meus filhos até hoje. E aí eu e o Alexandre criamos a consciência e falamos, não, mas eu não quero só um filho, a gente quer mais. E aí eu tinha um desejo, eu falava muito para Deus, falava, Senhor, eu quero muito que meu filho cresça tendo um irmão. Quero muito que ele cresça, porque meu esposo ele foi criado sozinho, porque ele é filho único por parte da mãe dele. Então ele passou a infância dele sozinho, ele tem outros irmãos agora, mas de outro, né, por parte de pai. E quando esses irmãos chegou na vida dele, ele já estava rapaz. Então ele foi criado sozinho. E aí ele falava, eu não quero que meu filho seja criado só. Eu quero que meu filho tenha irmãos. E nós dois tínhamos o desejo da casa cheia, da casa bagunçada, né? Mal sabia eu. E aí colocamos em oração de novo. Aí sim eu fui lá no juizado. Aí eu fiz o cadastro para entrar na fila. O processo do Davi a gente já fez da outra forma. Só que o Davi chegou para nós também direcionado. Foi uma grande surpresa para nós estávamos na fila e o Davi acabou chegando na nossa vida de forma direcionada. E foi da mesma forma. E o Davi chegou na nossa vida, ele estava com 5 meses e o Rafa já tinha 1 ano. O Rafa estava quase 2 anos. 2 anos? Não. Eu tinha que fazer conta, eu sou ruim de conta, gente, desculpa aí. Era pertinho, né? A diferença de idade deles é 1 ano e 9 meses. Tanto é que o Davi completou 17 anos essa semana e o Rafael está com 18 ainda. Então o Rafael completa 19 só em dezembro.
Então você pensa, eu fiquei com 2 bebês. E a gente colocou em oração. Foi assim, foi muito. Deus, oh Senhor, Deus é bom demais, gente. Confia, pede, faz o movimento que Deus faz. Eu me lembro certinho, de novo, Jesus Eucarístico na minha vida. Coloquei para Jesus Eucarístico. Senhor, eu quero um irmão para o meu filho. Eu falei para o Senhor que eu queria minha casa cheia. Eu sei que o Senhor provê tudo. Não deu 2 semanas, Davi apareceu na nossa vida. E aí o Rafael, na época tinha 1 ano e pouco, ele já participou da adoção do irmão. Já, o Davi chegou, apresentamos, o irmãozinho chegou. Eu não esqueço da cena, a gente com o Davi no colo. E aí a gente sempre falando, o irmãozinho, né? Que o filho chegou, você tem que apresentar pro mais velho não querer enforcar o irmão, né? E aí, eu não esqueço da cena, o Rafael, a gente entendeu a aceitação do Rafael, a hora que o Rafael tava brincando, ele levantou, veio e deu um beijinho no pé do Davi. Eu falei, Deus selou agora aqui. É irmão e ponto. Acolheu. E aí o Davi chegou igual um furacão, né? Nossa Deus, Davi foi o furacãozinho da nossa vida. Porque pensa, Davi chegou chegando. Hoje por onde o Davi passa, por onde o Davi entra, ele é uma luz. Ele é uma luz. E é bem interessante, você vai trazendo que todo o processo, né, foi sendo direcionado com a base sólida espiritual, né? Então, assim, não foi... tinha ali todo esse processo, mas firmado na rocha que é Jesus, né? Então, quando a gente está firme em Cristo, quando o nosso propósito, né, os nossos sonhos, os nossos projetos é colocado no coração de Cristo, as coisas fluem de forma natural, em paz, né? E algo que às vezes para muitos, né, às vezes vocês que estão nos escutando, é algo que causa dor ou que causa medo, né? A gente conhece pessoas que só de falar de adoção já até treme, né? E a gente vê que quando você alinha isso dentro de um propósito, dentro do que alinhando com o que Deus quer na sua vida, as coisas vão fluindo e vai sendo da forma comum, né? Da forma comum, natural, né? De aceitação. A gente passou por isso quando o nosso segundo filho, Rafael, chegou também. A gente fez esse processo de apresentar para o Miguel. Então o Miguel já veio, já abraçou ali, né? Então, assim, é um momento que marca essa apresentação do irmão mais novo, mais velho. E você foi falando aí, eu fui lembrando ali, né? O Miguel e o Rafa, nossos filhos, têm 3 anos, né, de diferença. Mas foi bem isso também. A gente vê assim, essa acolhida de ir lá, de abraçar, de ter esse carinho, né? De ver que realmente foi acolhida ali. Uhum. E é muito interessante mesmo. E a Lê não parou por aí, né? Falta mais uma história aí. Não parou por pra aí. Família. A família não parou por aí. Não parou por aí. Teve que vir um lacrezinho, né? É bom abrir um parêntese aqui para as pessoas também não romantizarem, tá? Não romantizem a maternidade e a paternidade, independente da via que essa criança chega. Não é fácil, existe uma adaptação, filho adoece. Então, assim, a gente precisa trazer para a consciência que é lutar mesmo por sua família todos os dias, é querer em Deus, é querer ali junto com seu cônjuge. Ou hoje, gente, quem está assistindo aí que é solteiro também adota, tá? Não conseguiu achar sua Maria, não conseguiu achar seu José, a lei de adoção tá aí para quem é solteiro também adotar, tá? Olha que legal. Se você sente no seu coração que tem um filho lá esperando por você, vai atrás que a lei de adoção ela é ampla nesse sentido. Então, foi a história da chegada da minha caçula. Eu falo, Senhor, eu sou muito exigente, eu sei lá. Eu tirei meu útero, precisei tirar o útero com 33 anos. Eu fui entendendo todo o processo de cirurgias que eu fui passando, de hemorragias, de tudo que estava acontecendo comigo. E eu vi que não tinha jeito, eu tinha que passar por esterectomia. Achava que estava muito bem resolvido.
Eu estava na fila de espera de adoção já pela minha menina, que eu falava, agora eu quero minha menina. Veio os 2 meninos, agora eu quero minha menina. E aí a gente já estava na fila de adoção. E eu achava que estava muito bem resolvido, muita coisa dentro de mim. E hoje eu consigo entender. Na época eu não entendi direito. Quando eu fiz a esterectomia, eu tive uma crise de choro quando eu voltei para casa, que eu senti um vazio tão grande dentro de mim. E aí eu pensava, mas a maternidade tá ok para mim. Eu quero a 3ª filha, eu quero uma menina, eu quero. Mas por que eu tô com esse sentimento de vazio dentro de mim? O que tá acontecendo? Eu me lembro direitinho que eu fiz a cirurgia em agosto. Eu fiz a esterectomia em agosto de 2009. E aí Deus falou muito claramente comigo naquele processo que eu vivi de recuperação do meu pós-cirúrgico, que não foi fácil, foi bem difícil. Depois eu tive que passar por mais 2 cirurgias, que eu tive algumas complicações pós-cirúrgicas. E Deus falou muito claro no meu coração, é porque sua filha te espera. Vai atrás, ela vai aparecer. E eu falava, gente, como assim? E aí a história da chegada da Micaele foi muito interessante também, porque eu sabia que era menina, eu tinha certeza que era uma menina. E os meus filhos participaram. Na época o Davi estava com 5 anos e o Rafael com 6 anos. Já entendia todo esse processo. Tudo. Então, assim, eles viveram a adoção com ela. E a forma que a Micaele chegou na nossa vida foi uma forma bem louca, assim, que eu, na verdade, eu solicitei a guarda dela. Já tinha mudado, porque a lei de adoção mudou em 2009. E quando a Micaele apareceu na minha vida, que eu solicitei a guarda dela, eu achei que eu não conseguiria, que eu falei, a lei de adoção mudou, como é que eu vou conseguir? E fui instruída por advogado, conversei na época com advogado, inclusive conversei com assistentes sociais daqui, porque a Micaele não nasceu aqui em Goiânia, nasceu no Tocantins, eu fui lá atrás dela, consegui a guarda dela. Na época a gente estava vivendo um processo lá na minha cidade natal, e aí eu consegui a guarda dela. E esperei em Deus se daria certo, porque tinha tudo para dar errado. Tá, gente? Não aconselho ninguém a fazer da forma que eu fiz com a Micaele. Foi de forma legal? Foi. Totalmente legal. Eu estava amparada pela lei, tanto é que correu, o processo dela rolou com todos os trâmites, todas as coisas, tudo certinho. Tanto é que a destituição dela saiu e ela ia completar 6 anos de idade. Nossa. Porque a lei mudou e eu tive que esperar um monte de questões. Pegou essa transição, né? Peguei bem na transição, que a Micaele nasceu em 2009. Então, os juízes, as coisas, estava tudo se adaptando à nova lei e abriram. Ainda existiam algumas questões, como ela estava vulnerável, quando a criança estava com vulnerabilidade, o Estado não tinha como acolher, a gente conseguia essa guarda. Então, foi dentro dessa brecha que ela chegou. E hoje eu consigo entender que aquele choro, aquela angústia que eu estava sentindo, é que a Micaele já estava vindo. Que eu fiz a esterectomia em agosto de 2009, a Micaele nasceu dia 30 de setembro de 2010. Olha. Dia 30 de setembro de 2010. E os meninos esperaram por ela quando a gente veio embora, né? Arrumamos, eles pintaram o quarto, fizeram a decoração do quarto dela junto com a gente. Então, assim, tudo aconteceu de uma forma muito... Eu falo que foi sobrenatural. Porque eu poderia ter ficado muito angustiado, muito preocupado, até porque dentro do processo existiam particularidades muito delicadas que eu corria um grande risco de recolherem ela de mim. Hoje eu tenho consciência disso, na época que eu fiz, não tinha muito consciência não, tá? Porque eu falo que Nossa Senhora passou a mão na cabeça, você falou assim, não, filha, confia, essa é sua mesmo, vai descansar, cuidar dela. Porque com o passar do tempo, quando ela completou 3 anos de idade, foi quando a gente solicitou a adoção, né, que a lei permitiu solicitar a adoção apenas quando ela tivesse 3 anos de idade. A minha advogada solicitou. Eu lembro que quando eu recebi a visita da assistente social, eu quase caí dura. Quando me falaram, assistente social veio, mas foi muito engraçado. Eu estava na faculdade e ela ficava com a pessoa que cuidava dela, mas minha mãe também ficava lá monitorando.
E aí minha mãe me liga e falou assim, Alessandra, as assistentes sociais esteve aqui na sua casa. E eu não sabia, porque eles não avisam mesmo, né? Falei, mãe, como que foi? As pernas acabou, eu sentei, pedi água. Falei, meu Deus. E aí que foi cair na ficha. Falei, e agora? A minha mãe, preocupa não, foi ela que apresentou a casa para as assistentes sociais. Falei, como assim, mãe? Falou, Alessandra, deixa eu abrir a boca. Ela chamou as mulheres, levaram 2 assistentes sociais. Meu papai dorme aqui, minha mamãe dorme aqui. Aí meu irmão foi mostrar a cama dos meninos. Meu irmão dorme aqui, meu irmão dorme aqui. Aí ela falou assim, mas no meu quartinho vocês não vão entrar. Porque ela sempre foi matraca, ela sempre foi faladeira. No meu quartinho vocês não vão entrar. Aí as assistentes sociais, deixa a gente só ver como que é o seu quartinho. Aí minha mãe disse que ela pôs a mão na cara, tipo, deixa eu pensar, né? Falei, tá, eu deixo vocês entrar um pouquinho no meu quarto. Aí a assistente social entrou, tudo. Então assim, minha mãe falou que a assistente social fazia perguntas para minha mãe, era ela que respondia. Minha mãe falou, Alessandra, tanto é que o relatório que elas fizeram, a advogada foi ler o relatório para mim, a gente chorou juntas. Minha advogada se envolveu de um jeito que o dia que saiu a destituição dela, ela fez uma carta para nós. Foi muito angustiante, foi muitos anos. E a minha filha sentiu muito isso. É onde eu falo que a lei ela precisava ser justa. Porque a lei fala que protege a criança. Mas minha filha não foi protegida. Minha filha, para ir para a escola, ela usava o primeiro nome na roupinha, porque incomodava, porque ela ficou com... Isso era coisa dela, tá, gente? Vocês precisam entender que jamais eu falei mal de família biológica, jamais eu falei mal do nome, mas ela queria pertencer. A criança tem uma necessidade de pertencimento. E para ela o pertencimento é ela levar o nome, os mesmos nomes que os irmãos levavam. Então a família biológica dela chegou a registrá-la? Tem que registrar. Ah, sim. Tem que registrar. Não, ela era registrada. Todos 3 têm que ser registrados. A criança precisa existir para você. Então, existe um registro. E aí ela... Só que como demorou muito esse processo, eu levava ela no médico, adoecia. Chamava lá na emergência, chamava pelo sobrenome. E eu tentava levar isso da forma mais leve e natural possível, mas isso incomodava muito ela. Mas eu entendo que incomodava ela porque ela sentia necessidade muito grande de pertencimento mesmo. E ela tem essa necessidade. Ela completou 12 anos agora, dia 30 de setembro. Né? Já está maior que eu. Né? Para ficar maior que eu não precisa de muita coisa. Mas... Então, assim, tanto é que quando saiu a destituição dela, né, a gente viajou, porque eu fiz todo o processo lá no Tocantins mesmo. A advogada falou, não precisa trazer para cá, a gente faz lá, porque hoje, né, a internet, essas coisas, tanto é que as assistentes sociais, quando ia fazer visita, solicitavam os daqui para visitar, então foi tranquilo esse processo, apesar de ter sido demorado. Aí quando a gente foi porque o registro a gente teria que fazer lá, um novo registro dela. Aí tem que ser que presencial. Quando acontece a destituição, é cancelado aquele registro primeiro, e aí você vai pessoalmente no cartório e faz o registro do seu filho. E é assim que funciona. O juiz faz um mandato lá, fazendo a destituição, e um mandato pro cartório vir lá e fazer um novo registro, né? E aí nós fomos. E foi tão profundo o que aconteceu que ela falou assim pra gente, que a gente comemorou, óbvio. Foi feito um churrasco em família lá para comemorar o registro dela. E aí ela falou uma coisa que eu não esqueço. Ela falou assim pra mim, mamãe, quando chegar a destituição dela, a gente fez o registro dela em julho, foi bem no meio do ano. Ela falou assim, mamãe, quando chegar em Goiânia, eu quero um uniforme novo. Aí eu falei, filha, mas você já tem um uniforme. Ela falou, não, mamãe, agora eu quero meu nome e meu sobrenome. Aí ela falou o nome dela, eu quero Micaele Rodrigues Rocha, eu quero meu nome inteiro. Isso quebrou minhas pernas, né? Você pensa quanto tempo ela ficou remoendo isso dentro dela. Ela não falava. Ela pertencia a esse lar, mas o nome não, né? Não. Só para vocês verem. A importância do nome, né? Só para vocês verem o quanto a nossa sociedade precisa crescer em relação a esse olhar, sabe? Judia muito os pais adotivos, judia, mas a criança que está provisória dentro do lar não é legal. E acho que isso é interessante até como a Poliana Junqueira, né? Seja bem-vinda, Poliana, uma amiga também querida. Ela coloca, né? A conscientização sempre diminui o preconceito.
E eu acho que o que a gente está fazendo hoje é nesse sentido, né? Sim. Porque é muito bonito escutar a sua história, Lê, mas também vai trazendo para nós, né, uma consciência de todo esse processo, que às vezes as pessoas que não passaram, né, por esse processo de adoção, não tem uma pessoa perto, às vezes não tem esse conhecimento e às vezes não tem até a noção, né, disso que você está relatando em relação ao nome. Então é importante conhecer, a gente, né, divulgar também, né, essa conscientização para realmente diminuir esses preconceitos, esses problemas que a gente vai vivendo, né? Hoje a gente está com a sua história, né, com esse tema que a gente abre o programa, né, e começa esse trabalho, mas a nossa intenção aqui realmente é isso, né, que a gente vai levando vários outros temas e as pessoas vão tomando conhecimento e essas lutas, né, diminua também. Sim, essas barreiras e esses preconceitos que acontecem às vezes também, né, não é só pela ignorância, mas também por essa falta de conhecimento, de contato, né, de falta de informação. Sim. Então, eu acho que assim, é muito bacana, né, toda a forma que você traz a sua história e todas essas informações que são muito ricas, né, que para mim também são novas, né, eu nunca vivi essa experiência, então te ouvir está sendo muito, muito importante. Eu quero, inclusive, agradecer, né, a participação, né, das pessoas que estão aqui conosco, né, em especial a Marinalva Bispo, Poliana Junqueira, Mariazinha Guedes, Sandra Souza, Débora Paixão, Tenada Bispo, o Alexandre, né, tá aqui com a gente, esposo da Alessandra, Suzana Mendes, Adriano, Paula, tantas pessoas que estão aqui, né, comentando, participando, né, vocês também fazem parte dessa família. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, né. Ale, muito bom estar te ouvindo, né? Infelizmente, nosso horário já está findando, né? Então, eu queria pedir para você, como uma forma de a gente, né, iniciar esse encerramento, né? Que você pudesse, nesse momento, deixar uma mensagem, né? Uma mensagem de fé, de esperança, né? Para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, para essas famílias que estão nos ouvindo, que às vezes sentem o desejo de adotar, às vezes ainda não teve essa coragem, ou que sente medo, ou que, a gente tem que ser bem claro, tem preconceito, né, contra em relação à adoção, né? Então eu queria que você deixasse essa mensagem do que você viveu, essa mensagem para que essas pessoas possam dar esse passo na fé, esse passo consciente, né? Muito importante isso que você trouxe, né? Realmente se é caridade ou se é adoção, né? Mas que se é do desejo mesmo, se isso está plantado no seu coração, se é o que Deus te incomoda, que você pode deixar uma mensagem, né, para quem nos acompanha, para que eles também possam, né, dar esse passo extraordinário, né, em relação a tantas pessoas que também precisam, tantas crianças que às vezes precisam ter um lar para eles. É bom deixar mais uma informação. O Juizado da Infância e Juventude, daqui de Goiânia, é totalmente aberto a você ir lá, sentar e pedir para conversar com alguém, tirar todas as suas dúvidas em relação à adoção. Uma mensagem que eu tenho para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo não desiste. Não desiste. Não tem essa opção desistir no seu vocabulário. Porque com fé e coragem, eu me lembro assim, muito, muito bem assim, de um momento que eu estava vivendo de muita, muita angústia mesmo, de muitos porquês na minha vida. E meu esposo me deu um CD da Adriana Arides, Lindo Céu. E nesse CD ele tem uma música que chama Humano Amor de Deus. E nessa música fala, né, que Deus fala, né, coragem, tenha coragem. Tenha coragem de dar o passo. E prepara a sua casa interior na oração. E peça para Deus te mostrar, que Ele vai te mostrar o caminho. Se você não está vendo o caminho, Ele já viu, Ele sabe o caminho. Ele tem o dom de ver estrada onde a gente acha que é o fim. Vocês podem ter certeza disso. E não desista da sua família. Jamais, jamais, jamais. Amém. E a gente tem, né, outras pessoas acompanhando também pelas outras redes sociais. Quero agradecer a presença, né, de todo mundo. Algumas pessoas compartilhando que também viu, né, e sabe dessa dor que você passou aí por esses processos cirúrgicos, né? Que a Eliane comentou que a dor que você enfrentou e as cirurgias eu vivi exatamente igual, né? Então, realmente são histórias
que vão, né, fazendo parte também de outras, né? E é importante ouvir todo esse movimento, esse mover de fé que você tem, Ale, e trazer essa sua história extraordinária para nós, né? Então, obrigada a todos vocês que nos acompanharam, né? Que a gente possa aí escutar, né, mais histórias como a da Ale e que a gente possa compartilhar aí para a gente criar cada vez mais um mundo melhor, né? E que Maria possa passar à frente. Amém. Então, para encerrar nosso programa, encerrar esse momento de partilha entre famílias, né? Vocês aí, nós aqui, que a gente possa pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Para que venha nos abençoar nossos lares, né? Para que a gente possa estar cheios do Espírito Santo. Nós todos, né, que somos adotivos de Deus Pai, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Todos nós somos filhos adotivos de Deus, né? Então que a gente possa pedir a Deus o dom do discernimento, da compaixão, que a gente possa sair cheios daqui, né? E que a gente possa também ser canais da graça, né? Canais da graça em levar uma palavra de conforto, uma palavra para quem precisa, né? E diante de tudo que a gente viu aqui, que a gente possa também anunciar essa verdade, anunciar esse amor de Deus que transborda também através da adoção. Por isso, obrigado. Ale, a casa é sua, volte mais vezes. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nossa, agradeço muito. Eu gosto muito de... sou grata pela oportunidade de contar essa história, que eu sei que eu levo essa mensagem comigo, inclusive levo a mensagem para mulheres também com endometriose, né? Darei outro programa para falar com as portadoras de endometriose, mas a mensagem ela vem comigo, não tem como. Deus já me deu esse cajado, hoje eu entendo que esse cajado está comigo para levar essa mensagem de que sim, é possível ser família e ser uma família abençoada através da adoção. Inclusive, deixa seu Instagram, né? Você fala muito, né, nesses assuntos. Deixa seu Instagram para quem quiser te seguir, né? Poder estar acompanhando e aprofundando mais nesses assuntos aí. É Ale_Rocha_Endo. Beleza, Alessandra, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, né? Que a gente possa cada vez mais estar trazendo outros assuntos, né? Obrigado vocês que nos acompanharam. Sexta-feira que vem estaremos aqui com outro convidado, falando de mais uma família extraordinária, né? Que você possa estar conosco mais uma vez, participando, divulgando esse programa, né? Compartilhando nas redes sociais para outras pessoas que também precisam conhecer essas histórias. Obrigado vocês, uma boa tarde e fiquem com Deus. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, programa Famílias Extraordinárias.